eu quero hoje falar sobre o tema aliança com Deus. A Bíblia Sagrada, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, ela nos conta que houve um período onde o rei Davi achou por bem trazer a arca da aliança para a sua cidade. Essa arca, por muitos anos, ficou esquecida. Não uso o termo abandonada, mas esquecida. E a Bíblia fala, então, que esta arca foi trazida à cidade de Davi. Davi teve uma intenção no seu coração, que foi o quê? Fazer uma casa de cedro, porque ele sabia que por muitos anos a Arca da Aliança peregrinou pelo deserto, acompanhando Moisés, Josué e os demais na sua jornada. Mais tarde você vai ver um fato ocorrido, onde a arca é levada pelos filisteus, e nós vemos ali a história onde o sacerdote Eli e seus filhos são mortos. Então a arca mais tarde é devolvida, e quando ela é devolvida, ela é colocada sob a tutela de um outro sacerdote, de um outro homem, o qual deixa a arca simplesmente esquecida. Então Davi agora, ele sente o desejo de trazer a arca, porque ele sabia que a arca da aliança, ela representava a presença de Deus num lugar ou aonde ela estivesse. Então Davi, entendendo que esta arca representava a aliança de Deus para com os homens e dos homens para com Deus. Nesta arca, o povo de Deus, os hebreus, tiveram grande sucesso. Sempre nos períodos de batalha, você vai ver na história bíblica que a arca ela ia à frente. Se voltarmos ao que eu acabei de falar para vocês, quando o povo de Deus vai à batalha, os filhos de Eli levam a arca para a batalha. Por quê? A arca era como um instrumento de guerra, porque ela representava Deus no meio da batalha. E o povo hebreu sempre saía vitorioso. Por quê? Porque a arca representava a aliança que Deus tinha com o povo e o povo com Deus. Então, Davi agora traz esta arca novamente para o convívio do povo. E ele manda trazer esta arca sobre carros de boi. A Bíblia diz que a arca é trazida, acontece um incidente, porque infelizmente a arca ela escorrega do carro de boi, né? Ela escorrega, e infelizmente a Bíblia diz assim que essa arca, alguém tenta acudir a arca, tenta tocar na arca, para que ela não caísse no chão, e essa pessoa acaba morrendo. Por causa desse incidente, diz a Bíblia, que a arca então é levada à casa de um homem chamado de Obed-Edom. E a Bíblia diz então que a arca fica na casa de Obed-Edom por um bom tempo. 3 meses a arca fica na casa de Obed-Edom. As pessoas ficaram com um pouco de receio, porque uma vez que esse homem chamado Uza tenta acudir a arca que estava escorregando do carro de boi, a Bíblia diz que ele morre. Então Davi, vendo aquela situação, ele fala: não quero que a arca, nesse primeiro momento, esteja no meu reino. Mandemos para a casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que então a arca é, de certa maneira, levada, não a pedidos, mas por imposição do rei. E a Bíblia diz que Obed-Edom, sendo ele um servo, ele se dispõe então a receber a arca na sua casa, a acolher a arca. E no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, diz a Santa Escritura que Deus passa a abençoar a Obed-Edom e toda a sua casa. O que nós aprendemos quando olhamos para esse texto? Aprendemos que toda aliança com Deus, ela gera bons frutos na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos como deve ser o nosso compromisso para com Deus. Muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos como deve ser a nossa relação para com Deus. Muitas pessoas, elas têm a sua relação com Deus alicerçadas e firmadas em problemas. Como assim problemas, pastor Josué? Sim, eu procuro a Deus quando eu tenho problemas. Toda vez que eu enfrento um problema, eu recorro a Deus. É como aquela pessoa que tem por hábito procurar o dentista quando o dente está doendo. É como aquela pessoa que tem o hábito de procurar, quem sabe, um salão de beleza quando sua unha do pé já está nem calçando mais dentro do sapato. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que isto é servir a Deus. E nós temos que entender que servir a Deus envolve compromissos.
envolve você aceitar muitas vezes o que Deus tem para a sua vida ou espera da sua vida. A Bíblia diz assim que esta arca esteve na casa de Obed-edom por 3 meses. E durante esse período que a arca ali esteve, houve um resultado positivo. O que eu quero que você entenda nesta noite? Que toda relação com Deus vai render para você e para a sua casa excelentes frutos. Muitas vezes a gente não entende isso. Acha que, como diz a Bíblia Sagrada no livro do profeta Malaquias, que servir a Deus resulta em canseira e enfado. Ah, pastor, é enfadante servir a Deus. É enfadante eu saber que eu tenho que ir na igreja uma vez por semana. É enfadante saber que eu tenho que dobrar meu joelho toda noite e agradecer a Deus pelo meu dia, e entregar minha noite e o meu novo dia nas mãos de Deus. E esquecemos dos resultados que uma pequena atitude de fé pode trazer para a nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos isso, foge um pouco da nossa lógica, porque estamos tomados por tantos afazeres, por tantas tarefas, por tantas situações que nós temos que administrar na nossa vida, por tantas situações que nós temos que resolver na nossa vida, que achamos, eu tenho muito compromisso, hoje eu não posso orar, hoje eu estou cansado, hoje eu não tive tempo para orar. E muitas vezes esquecemos que a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Nós não podemos confiar somente nos nossos dons, nossos talentos. Existe um Deus superior a nós. Existe um Deus que rege o universo. Existe um Deus que rege o clima, que rege as estrelas, que rege a nossa saúde, que tem o controle das nossas vidas nas suas mãos. E quando nós aceitamos isto, quando nós compreendemos que nós somos dependentes de Deus, nós passamos a ser abençoados. Passamos a ser cuidados por este Deus. A Bíblia fala que esse Deus, ele cuida dos lírios do campo. A Bíblia fala que esse Deus, ele cuida das aves dos céus. A Bíblia diz que esse Deus cuida dos passarinhos. E se ele cuida dos passarinhos, cuida dos lírios do campo, quanto mais não cuidará também da sua vida. Mas para isso, é importante que você entenda o que é ter uma aliança com Deus. A Bíblia diz que Obed-edom recebeu a arca da aliança na sua casa. E recebendo esta arca na sua casa, ele foi abençoado e sua família foi abençoada. Quando eu e você temos uma aliança com Deus, firmados por Cristo Jesus, quando temos uma aliança com Deus, firmados pela obediência das Santas Escrituras, quando temos uma aliança com Deus, por intermédio de uma vida de oração, uma vida, quem sabe, organizada de relacionamento com Deus, primeiramente, eu sou abençoado e você é abençoado. E quando eu sou abençoado, todos aqueles que estão à minha volta são abençoados. Você deve ter já percebido o estrago que dentro de uma casa, de uma família, quando uma pessoa está envolvida ou com drogas, ou com uma situação de um crime, ou um caso que envolva a polícia, enfim, a justiça, muitas vezes toda a família, todos que estão à volta desta pessoa são prejudicados, sofrem com ela, choram com ela, pagam um preço caro com ela. Mas quando nós temos uma aliança com Deus e andamos dentro das suas ordenanças, quando nós temos uma aliança com Deus e andamos dentro daquilo que o Senhor nos coloca como estratégia de vida, não para que simplesmente venhamos obedecê-lo, mas para que tenhamos sucesso na vida. Eu sou abençoado e todos que estão à minha volta são abençoados. O que eu quero que você entenda nesta noite, que quando Deus está falando aqui sobre a aliança com Ele, Ele está dizendo para você que Ele quer te abençoar. Deus não quer simplesmente colocar um cabresto, Deus não quer colocar uma argola com uma bola de ferro no seu pé. Deus não quer que você vire um beato de igreja. Deus não está dizendo para você abandonar os teus sonhos. Deus não está dizendo, quando Ele fala aliança com Ele, que você deve esquecer das tuas metas, dos teus sonhos, dos teus desejos. Deus está dizendo assim que Ele quer te abençoar, que Ele quer te ajudar, que Ele quer ser parceiro desse sonho com você, que Ele quer ser parceiro desses teus objetivos, que Ele quer ser parceiro das tuas realizações, que Ele quer ser parceiro daquilo que vai te trazer alegria. A Bíblia fala que a bênção de Deus, ela enriquece, mas não acrescenta dores. Muitas vezes as pessoas elas não administram bem isso e esquecem que a bênção que vem de Deus
ela se estende, né, por gerações e gerações. Eu quero nesta noite poder orar com você. Eu quero poder pedir que Deus esteja visitando a tua vida. E amanhã, domingo, na Santa Ceia, às 9 horas da manhã, às 17 horas e às 19h30, eu quero pegar esse óleo que você viu aí, né, na filmagem, que nós oramos e consagramos lá na casa de Obed-Edom. Nós queremos estar ungindo você. Quero ungir sua cabeça, quero ungir suas mãos com a unção de Jeová-Jiré, a unção da prosperidade. A Bíblia diz que Deus abençoa a casa de Obed-Edom. A arca esteve naquele lugar onde eu estava consagrando os olhos, a arca esteve ali e naquele lugar eu fiz questão de consagrar, invocar a unção de Jeová-Jiré. E eu quero pedir que esta bênção esteja agora adentrando a tua casa, adentrando o teu lar. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu estou pedindo a tua bênção agora, Senhor, sobre a vida do meu amigo e da minha amiga. Ao estender minhas mãos, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família. Meu Deus amado, pela aliança que temos contigo por Cristo Jesus, seu santo Filho, entra na casa dele, entra na sua vida e o abençoa como abençoaste a casa de Obed-Edom, com cura, com salvação, com libertação e com prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém.